Os irmãos sentem ciúme de Yosef. Os 12 filhos de Jacó eram todos Sadiquim, mas Yosef era especialmente dentre eles. Ele era um tzadik tão santo que lhe incomodava ver as pessoas fazendo até o mínimo de erro. Assim que Yosef notava seus irmãos fazendo algo que ele achava errado, ele ia direto contar ao seu pai, Jacó. Yosef esperava que seu pai os repreendesse por seus pecados. Mas Yosef cometeu dois erros. Primeiro, ele deveria falar com seus irmãos e explicar-lhes diretamente o que eles haviam feito de errado. Talvez, talvez eles lhes ouvissem. Segundo, Yosef frequentemente achava que seus irmãos tinham pecado, quando na realidade havia uma razão para eles terem agido de tal forma. Os relatos de Yosef para Jacó incomodavam e preocupavam muito seus irmãos. Eles achavam que o Lashon Hará de Yosef para o pai era parte de um plano para que eles fossem expulsos da casa de Jacó e Yosef se estabelecesse no lugar deles. Nosso pai Jacó deve estar tão zangado conosco, eles temiam. Ele poderá nos mandar embora, como Abraão fez com Ismael, e decidir que apenas Yosef merece ser seu sucessor como pai do povo judeu, porque ele é um tzadik maior do que nós. Os irmãos podiam ver que Yosef era o favorito de Jacó. Eles achavam que o pai o amava porque acreditava no Lashon Hará que Yosef falava sobre eles. Na realidade, Jacó tinha outras razões para o seu amor especial por Yosef. Yosef era o filho de Raquel, a principal esposa por quem Jacó servira a Labã. Também Jacó viu que Yosef, apesar de sua pouca idade, era um extraordinário estudioso de Torá. Ele nunca saía de perto de Jacó, tão ávido que era para aprender Torá com seu pai. Jacó decidiu honrar Yosef, tornando claro para todos que ele era um filho especial. Ele comprou uma lã de excelente qualidade de um mercador. Deste tecido, ele mandou fazer uma linda roupa para Yosef. Agora os irmãos ficaram com muito mais ciúmes de Yosef, porque seu pai tratava Yosef de um jeito diferente. Uma história. O que o ciúme pode causar? As coisas terríveis que o ciúme pode trazer podem ser aprendidas a partir da história do rei Saul. Saul foi o primeiro rei judeu. Quando o profeta de Hashem quis coroá-lo como rei, Saul, que era tão tímido e modesto, se escondeu, pois achava que não merecia governar sobre o povo judeu. Depois de ser rei por um tempo, no entanto, ele começou a gostar da alta posição que ocupava e se tornou arrogante. O rei Saul era um grande tzadik Talmid Chacham, e Hashem esperava dele uma obediência exemplar. E é por isso que, quando mais tarde Saul não cumpriu uma mitzvah de Hashem, o profeta de Hashem anunciou uma severa punição para ele. Hashem decidiu tirar a coroa de você. Ele dará a outro homem, ele fará outro homem ser coroado em rei em seu lugar. Quem era esse outro homem que se tornaria um rei? O rei Saul temia que fosse um jovem pastor chamado Davi. O jovem Davi sempre parecia ter sucesso em tudo que fazia. Ele matou o poderoso gigante Golias e liderava o povo judeu em várias lutas, os quais sempre ganhava. O rei Saul, apesar de ser um tzadik especial, ficou com um pouco de ciúme de Davi. Ele pensou: Davi está tentando tirar meu trono. Ele começou a perseguir Davi. Certa vez, o rei Saul matou uma cidade inteira de Kohanim porque eles deram comida a Davi e seus homens. Saul imaginou que eles estavam ajudando Davi a se rebelar contra ele. Quando uma pessoa sente ciúme, ela não pensa mais com clareza. Ela imagina que está sendo tratada injustamente e pode considerar a pessoa a quem inveja como seu inimigo. Isso também aconteceu com os irmãos de Yosef, porque eles sentiam inveja de Yosef e imaginavam que Yosef era um perigoso inimigo, alguém que estava tentando prejudicá-los. Eles estavam convencidos que tinham o direito de puni-lo, porque nossos rahamim sábios perceberam o quanto o ciúme é prejudicial. Um deles costumava rezar sabidamente: Hashem, proteja-me para que eu não sinta ciúme dos outros, e não deixe que os outros sintam ciúme de mim. Em alguns sindurim, essas palavras se encontram no final do Shemone Ezrei, que rezamos diariamente. O primeiro sonho de Yosef. Certa noite, Yosef teve um sonho. Na manhã seguinte, ele ficou ansioso em contá-lo a seus irmãos. Apenas ouçam esse estranho sonho. Ele lhes disse: Eu sonhei que estávamos todos juntos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se ergueu e permaneceu de pé. Seus feixes rodearam o meu e se curvaram para ele. Os irmãos ficaram enfurecidos ao ouvir essas palavras.
Agora nós sabemos o que você pensa. Eles acusaram Yosef. Você acredita que porque é especial, você governará sobre nós e nós nos curvaremos para você. Você deve imaginar essas coisas durante o dia, pois ao contrário, não sonharia com elas à noite. Qual o verdadeiro significado do sonho de Yosef? Ele era uma profecia de Hashem, que um dia os irmãos se curvariam diante de Yosef no Egito, para onde eles iriam comprar grãos. O segundo sonho de Yosef. Logo depois, Yosef teve outro sonho. Primeiro ele o contou aos seus irmãos e depois repetiu para seu pai Jacó na frente deles. Eu estava cercado pelo sol, pela lua e por 11 estrelas, explicou Yosef. Todos eles se curvaram para mim. Seu pai lhe perguntou: O seu sonho significa que eu, sol, sua mãe, a lua, e seus 11 irmãos, as estrelas, se curvarão para você? Esse sonho não faz sentido. Ele não pode se tornar realidade porque sua mãe Raquel não vive mais. Jacó viu que os irmãos estavam com ciúmes de Yosef por causa de seus sonhos. Para acalmá-los, portanto, ele agiu como se tivesse se irritado com Yosef por contar sonhos sem sentido. Mas em seu coração, Jacó pensou: Esse sonho foi mandado por Hashem. Deixe-me esperar para ver quando ele se concretizará. Yosef estava convencido de que seu sonho se tornaria realidade. Ele disse aos seus irmãos: Eu estou destinado a governar sobre vocês. Nosso pai Jacó foi para Lavã para se casar com minha mãe Raquel. Eu sou primogênito de Raquel, e, portanto, eu devo ser o soberano. Hashem decidiu que assim deve ser, e vocês não precisam sentir raiva ou ressentimento de mim. Jacó manda Yosef para Shem. Quando Yosef estava com 16 anos, seu pai lhe disse, certo dia: Estou temeroso quanto aos seus irmãos. Eles estão cuidando das ovelhas nos arredores de Shem, a cidade que Shimon e Levi destruíram uma vez. Talvez o povo de lá planeje atacar seus irmãos como vingança. Vá, veja se eles estão bem. Era realmente perigoso para Yosef, um jovem rapaz, viajar até seus irmãos, que o odiavam. Por que então Jacó enviou Yosef sozinho até Shem? Na verdade, foi Hashem quem colocou essa ideia no coração de Jacó. Hashem queria que Yosef fosse vendido para o Egito, de forma que finalmente Jacó e sua família pudessem ir para lá. Isso seria o começo do exílio no Egito que Hashem predissera a Avraham. Os irmãos vendem Yosef como escravo. Yosef chegou a Shem, mas não viu seus irmãos. Onde eles podem estar? Ele pensou. Ele andou de um lugar a outro, esperando encontrá-los. De repente, um homem atravessou o seu caminho. Nós logo veremos quem esse homem realmente era. Quem você procura? O homem perguntou. Meus irmãos, responderam Yosef. Você os viu por aí pastoreando suas ovelhas? O homem lhe disse. Eles saíram de Shem. Escutei eles dizendo, vamos para Dotã. Ao ouvir isso, Yosef continuou sua viagem até Dotã. Na verdade, o homem era o anjo Gabriel. Hashem o enviou para direcionar Yosef até os seus irmãos. Quando os irmãos avistaram Yosef de longe, lhes disseram: Agora nós o puniremos. Ele é um inimigo perigoso por causa dos seus sonhos e dos relatos negativos que faz sobre nós. Temos que nos livrar dele antes que ele se livre de nós. Os irmãos discutiram se deveriam matar Yosef. Os dois mais agitados, entre eles Shimon e Levi, falaram: Ele merece morrer. Vamos matá-lo e dizer a nosso pai que um animal feroz o devorou. Reuven não tinha certeza se Shimon e Levi estavam com razão. Yosef é apenas uma criança, ele argumentou. O que quer que tenha feito para nós não foi com a intenção de nos destruir. Foi somente infantilidade. Ouçam-me, não derramem sangue. Apenas joguem-o em um poço. Se ele merecer a morte, Hashem deixará que ele morra no poço. Os irmãos concordaram. Reuven pensou consigo mesmo. Mais tarde, eu o tirarei do buraco e o levarei de volta para o nosso pai. Nesse meio tempo, Yosef já havia chegado até seus irmãos. Agora você verá quão falsos são seus sonhos. Eles gritaram. Nós jogaremos você em um poço. Eles atiraram a túnica especial que Jacó havia feito para Yosef, para que mais tarde pudessem mostrá-la a seu pai. Yosef começou a chorar. Por favor, não faça isso comigo, ele implorou. Mas os irmãos não se apiedaram. Estamos todos em perigo porque você está tentando nos governar, eles disseram. Com o apoio de seus irmãos, Shimon atirou Yosef em um poço. Então os irmãos se sentaram para comer. Reuven os deixou porque tinha que voltar para casa. Enquanto os irmãos comiam, uma caravana de mercadores árabes passou perto deles. Yehudá sugeriu: Por que não vendemos Yosef para os árabes?
Ele acha que se tornará um rei e governará sobre nós. Ao invés disso, ele se tornará um escravo. Os irmãos concordaram que essa seria uma punição justa. Yosef é vendido aos árabes. Seus camelos carregavam especiarias. Isso era algo incomum, porque naquela época a maioria dos árabes levava betume para vender. Como vocês sabem, o betume tem um cheiro desagradável. Hashem fez com que esses árabes transportassem especiarias ao invés de betume, para que o tzadik Yosef desfrutasse do aroma agradável delas durante sua viagem. Os irmãos receberam 20 peças de prata pela venda de Yosef. Quando Reuven retornou mais tarde, ele viu que o poço estava vazio. Reuven rasgou suas roupas em desespero. Nós vendemos Yosef, os irmãos lhe disseram. O que vocês fizeram? Reuven os acusou. Agora nosso pai perguntará onde ele está e nos mandará de uma ponta a outra do mundo para encontrá-lo. Não se preocupe, os irmãos asseguraram a Reuven. Nós diremos ao nosso pai que ele foi devorado por um animal feroz. Assim ele não mandará ninguém ir procurá-lo. Eles molharam as vestes de Yosef com o sangue de um bode. Quando Jacó viu a roupa de Yosef toda suja de sangue, ele começou a chorar. Um animal selvagem devorou meu filho, ele gritou. Ele rasgou suas roupas em sinal de luto. Ninguém conseguia consolar Jacó. Ele ficou tão triste com a perda do filho que se recusava a se sentar em um assento alto. A partir de então, Jacó se sentava somente no chão. Yosef se torna supervisor da casa de Potifar. Depois de uma viagem longa, cansativa e inundada de lágrimas, Yosef chega ao Egito e é colocado à venda como escravo. O rei egípcio, o faraó, tinha um ministro chamado Potifar, que precisava de um escravo. Ele examinou Yosef e o comprou. No começo, Potifar designou Yosef somente para trabalhos bem baixos, como os que faziam seus demais escravos. Mas Potifar logo viu que Yosef era um excelente trabalhador. Tudo o que Yosef colocava à sua mão ficava muito bem feito. Assim, Potifar começou a dar tarefas mais importantes e de maior responsabilidade para Yosef. Novamente, Yosef fez tudo tão bem que Potifar ficou admirado. A partir de agora você será meu supervisor. Potifar comunicou a Jacó. Ele designou Yosef para administrar sua casa e cuidar de suas preciosas louças e de todo o seu ouro e prata. Logo que Yosef assumiu esse trabalho, os negócios de Potifar prosperaram como nunca. Potifar se tornou um homem rico porque Hashem ajudava Yosef em tudo que ele fazia. Potifar viu que podia confiar em Yosef totalmente. Assim, ele não mais pedia um relatório de tudo que Yosef fazia. Yosef é testado. Yosef era tão bem sucedido na casa de Potifar que ele começou a se apreciar. Hashem disse: Yosef, você está passando bem aqui enquanto seu pai está sofrendo por você? Eu darei a você um teste difícil. Você permanecerá um tzadik mesmo longe da casa do seu pai, aqui no Egito, um país onde todas as pessoas são imorais? Hashem então mandou um teste para Yosef. Zuleika, a esposa de Potifar, decidiu que gostava desse jovem e belo escravo. Se ao menos ela pudesse fazer com que ele gostasse dela, ela preferia tê-lo como esposo no lugar de Potifar. Ela bajulou Yosef. Você é um homem de tão boa aparência. Eu nunca vi alguém tão bonito quanto você. Yosef respondeu. Hashem, que criou cada pessoa, criou-me do jeito que ele quis. Zuleika riu. Você tem uma resposta para tudo. Ela disse. Você toca a harpa tão bem quanto fala. Pegue a harpa e toque um pouco de música para mim. Yosef respondeu. Eu toco minha harpa somente quando canto louvores para Hashem, nosso Deus. Zuleika tentava dia após dia ganhar a atenção de Yosef, mas ele se recusava a render-se ao seu charme. Quando finalmente acabaram todos os seus truques, ela recorreu a ameaças. Eu colocarei você na prisão, ela advertiu Yosef. Mas Yosef respondeu, Hashem pode me salvar da prisão. Zuleika não conseguiu mais comer nem dormir. Ela pensava o dia inteiro no jovem escravo. Ela queria desesperadamente tê-lo para si. Logo Zuleika viu uma chance. Havia um dia do ano quando todo o Egito celebrava uma festa nacional em homenagem ao rio Nilo. Naquele dia, o rio Nilo transbordava e irrigava a terra seca e sedenta. Todos os membros da casa de Potifar correram para participar das canções e danças que aconteciam na margem do rio. Zuleika tinha um plano. Yosef, é claro, não se juntaria às comemorações de uma festividade egípcia idólatra. Ela, se ficasse em casa, ela o teria todo para si. Zuleika se desculpou com seu marido. Potifar, ela gemeu. Eu não me sinto bem, vou ficar em casa. Depois que todos saíram, Zuleika chamou Yosef.
Yosef estava cansado de rejeitar Zuleika dia após dia. Quantas vezes ele teria que dizer não? Seria tão mais fácil simplesmente concordar com ela? De repente, Yosef pensou em seus sagrados pais, Jacob e Raquel. O que eles pensariam de seu filho se ele pecasse? Eles nunca o perdoariam. Não, eu não escutarei você, Yosef gritou. Ele viu que Zuleika desembainhava uma espada. Ela agarrou o robe de Yosef, mas ele escapou rapidamente, para fora deste. Largou-o na mão dela e saiu correndo para casa. Midrash explica a recompensa de Yosef. Quando nós nos referimos a Yosef, nós o chamamos de Yosef Hatzadik. Acrescentamos a palavra Hatzadik depois de seu nome porque Yosef foi comprovadamente um tzadik. Hashem o testou e ele não pecou. Como recompensa, Hashem fez com que, mais tarde, Yosef se tornasse governador de toda a terra do Egito. Mesmo centenas de anos depois, Hashem recompensou os descendentes de Yosef, os judeus, porque ele se recusou a pecar com a esposa de Potifar. Isso aconteceu assim. Quando Moshe Rabbeinu e os judeus estavam à beira do Yam Suf, com o poderoso exército de Faraó se aproximando, os judeus estavam aterrorizados. À frente deles rugia um poderoso mar. Atrás dele bradava o exército egípcio. Qual direção deveriam seguir? Então o milagre aconteceu. Hashem abriu o mar, formando um caminho seco para os judeus atravessarem. Como o povo judeu mereceu um milagre tão fantástico? Uma resposta pode ser encontrada no Halel. O mar viu e fugiu. O que o mar viu fez o que fez, de repente, fugir e secar para Bnei Israel? Nossos Rahamim explicam. O mar viu o Aharon, o caixão de Yosef. Bnei Israel carregavam com eles um Aharon contendo os ossos de Yosef. Porque Yosef, antes de sua morte, pediu para os judeus que o enterrassem em Eretz Israel. Quando o mar percebeu o Aharon de Yosef, o mar fugiu. Ele se transformou em terra seca para os judeus. Hashem dessa forma recompensou Yosef, que fugiu da esposa de Potifar. Foi assim que Yosef, ao passar no teste e não pecar, ajudou os judeus mesmo muito mais tarde, quando já não mais vivia. Yosef é preso. Quando Potifar retornou, sua esposa lhe disse: Você comprou um escravo perverso. Enquanto você esteve fora, ele tentou se aproximar de mim. Não pensem que Potifar acreditou em sua esposa. Ele sabia que Yosef era um tzadik, um homem excepcionalmente honesto e justo. Mas Zuleika já havia contado a todos da casa sobre o escravo perverso. Potifar não podia dizer a todo mundo que achava que sua esposa estava mentindo. Assim ele ordenou: açoitem Yosef e coloquem na prisão. Yosef explica 2 sonhos. Hashem ajudou Yosef na prisão também. O oficial encarregado dos prisioneiros logo percebeu que podia confiar em Yosef completamente. Assim ele ordenou: Yosef não precisa ficar na cela com os outros prisioneiros. Ele tem permissão de circular livremente, e eu o designo como supervisor dos outros presos. Durante os 10 anos que passou na prisão, Yosef manteve seu posto de supervisor. Certo dia, 2 novos prisioneiros foram trazidos. Eles eram o copeiro e o padeiro de Faraó. O copeiro havia sido punido porque fora encontrada uma mosca no copo do vinho que ele servira a Faraó. E o padeiro recebera o castigo porque uma pedra fora encontrada em um dos pães servidos ao rei. O copeiro e o padeiro ficaram na prisão por 1 ano. Numa manhã, Yosef entrou na cela deles e viu que ambos pareciam tristes e desencorajados. O que preocupa vocês? Ele perguntou gentilmente. Eu tive um sonho estranho essa noite, respondeu o copeiro. Estou perturbado porque não importa quanto eu pense sobre esse sonho, eu não consigo entender o que ele quer dizer. O mesmo aconteceu comigo, exclamou o padeiro. Eu também tive um sonho estranho e queria saber o que ele significa. Contem-me seus sonhos, sugeriu Yosef. Talvez Hashem permita-me encontrar uma explicação para eles. O copeiro começou. No meu sonho, eu vi 3 ramos de uma videira com uvas maduras. Eu segurava o copo de Faraó em minha mão e espremia o suco dessas uvas dentro do copo. Então eu entregava o copo a Faraó. Esse parece ser um bom sonho, explicou Yosef. Em 3 dias, a contar de hoje, o faraó chamará você de volta ao palácio e novamente o nomeará como copeiro. Então o padeiro relatou seu sonho. Eu sonhei que carregava 3 cestos de pão sobre minha cabeça. No cesto mais alto estavam os pães do faraó. Pássaros vinham e mordiscavam os pães desse cesto. Esse sonho me parece ruim, explicou Yosef. Em 3 dias o faraó pendurará você na forca e os pássaros comerão sua carne.
É claro que Hashem fez com que as interpretações de Yosef se concretizassem. Hashem fez o copeiro e o padeiro terem esses sonhos por um motivo somente, para que mais tarde Yosef fosse libertado da prisão. 3 dias depois, o faraó comemorou seu aniversário com uma grande festa. Como Yosef predissera, ele ordenou que o copeiro fosse chamado de volta ao palácio e o padeiro enforcado. Antes do dia o copeiro deixar a prisão, Yosef lhe pediu: Quando você voltar ao palácio de Faraó, por favor, mencione ao rei que eu estou preso aqui. Embora eu seja inocente, peça a ele que me liberte. Mas Yosef ainda não merecia ser libertado. E assim, Hashem fez com que o copeiro se esquecesse de Yosef por 2 anos. Somente então o copeiro se lembrou dele, como veremos na próxima paraxá.